Então, vamos falar do Setembro Amarelo, né? Ele, então, é uma campanha brasileira que acontece aí desde 2015, tá? Então, é o 5º ano da campanha. E o mês de setembro foi escolhido justamente porque o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio é no dia 10 de setembro, no mundo todo, né? Então, desde 2003. Então, como o Dia Mundial já era em setembro, escolheram, então, o mês inteiro de setembro para fazer a campanha. A campanha do Setembro Amarelo é só no Brasil. O dia 10 de setembro é um mundial onde se combate, né? Tenta, então, fazer medidas aí de prevenção ao suicídio. Geralmente, então, durante a campanha, os locais públicos, eles tendem a ficar, então, iluminados com a cor amarela. A gente teve, então, o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, estádios em todo o país, né? Eu coloquei ali só um exemplo, que acabam, então, ficando iluminados para fazer essa conscientização, essa campanha junto com o governo federal, né? Então, a ideia da campanha aí de Setembro Amarelo é justamente promover eventos, então, onde a discussão, o debate sobre o suicídio venha a acontecer, que vocês vão perceber aí ao longo da aula que tem muito tabu ainda em cima do suicídio e das doenças e transtornos mentais, infelizmente, e também de divulgar o tema, alertando a população sobre a discussão, sobre a importância dessa discussão. Então, assim, a gente não discute muito, a gente não ouve falar muito, né, de maneira geral. Então, a intenção dessa campanha é justamente fazer com que os espaços de comunidade, assim, né, comunitários, de sociedade, de maneira geral, consigam, então, conversar sobre isso e, então, tirando esses tabus, esses estigmas que tem muito ainda sobre o suicídio e sobre a saúde mental de maneira geral. O Setembro Amarelo, então, é uma iniciativa do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, são esses 3 órgãos aí que conversaram entre si e resolveram, então, fazer essa campanha, bolar essa campanha a nível nacional. Segundo aí a Associação Catarinense de Psiquiatria, né? Vamos falar agora, sem problema, Wesley. Vamos falar agora, então, sobre a cor da campanha, né? Do porquê o amarelo. Aí a história que aqui a Associação Catarinense conta, né? É de que lá em 94 tinha um jovem chamado Mike Ime. Ele tinha 17 anos. Ele tirou, então, a própria vida dentro, então, do seu Mustang 68 na cor amarela. Aí, suicídio, né, obviamente. Aí os amigos e os familiares, então, começaram a distribuir durante o funeral dele, né, uns cartõezinhos com as fitinhas amarelas, muito parecidas com aquela que a gente usa para o Outubro Rosa ou para o Novembro Azul. Vocês lembram de ter visto o ano passado, né? Beleza. A amarela, inclusive, a gente usou na escola também. Então, aquelas fitinhas junto com esses cartões, com frases, assim, com mensagens de apoio, né? Para pessoas, então, que pudessem estar passando pelo momento ali que o Mike estava passando, né? Pelo desespero, pela tristeza, pela angústia. E aí, essa mensagem, então, foi se espalhando pelo mundo afora. Tá? O carro, então, esse Mustang 68 do Mike, ele tinha sido restaurado pelo Mike, uns 2 anos antes aí, e ele tinha sido pintado, então, da cor amarela brilhante. Então, os pais do Mike, que é o Dale e a Darlene Amy, eles iniciaram, então, uma campanha do Programa de Prevenção ao Suicídio, falando, então, sobre a fita amarela, que é o que a gente usa hoje em dia também, né, em setembro. Então, essa seria, então, a história de como começou, então, o Setembro Amarelo de maneira geral, né? O amarelo da cor, e aí a campanha do CVV, do CFM e da ABP para criar, então, um mês de conscientização. Do Brasil, vamos falar de dados agora, tá? O suicídio é considerado um problema de saúde pública, tá? Porque a ocorrência dele tem aumentado aí entre os jovens de maneira muito significativa. Como eu falei para vocês antes, né? A gente tem, então, aí, em média, por dia, 32 brasileiros tirando a própria vida. Se vocês pararem para pensar, isso é muita coisa. Tipo, o tempo que vocês, sei lá, ficam na aula, uma aula que a gente tem aí, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. São dados muito alarmantes.
justamente porque alguns tipos de câncer e a AIDS matam menos do que o suicídio no Brasil, hoje em dia. Então, a gente tem esse problema de saúde pública que a gente precisa resolver, né? Cuidando da saúde mental das pessoas, para evitar, então, que elas cheguem a finalizar a própria vida. De acordo, então, com o relatório da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, de 2014, esse relatório, o Brasil estava, então, em 8º entre os países com maior número de suicídio, perdendo apenas para a Índia, para a China, para os Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Então, se vocês pararem para pensar, assim, estar em 8º numa lista dessa não é algo positivo. Algo bem problemático que a gente precisa resolver com bastante urgência, tá? Apesar de não ser falado muito, as pessoas ignoram muito, né? Aí você fala assim, sei lá, vou num psiquiatra, vou no psicólogo, tá louco, é médico de louco, isso, não vai não. Não precisa disso, já está esse tipo de coisa ou não? Registrei. Então, é bem nesse sentido. Quem não escutou, que bom, porque as pessoas que falam isso, elas não conhecem, não sabem sobre, né? Falam só o que escutam. Que bom que tu não escutou, mas geralmente está muito associado isso, o psiquiatra ao médico de louco, né? Como se o transtorno mental fosse loucura, coisa que não é. É uma doença, assim como uma doença física. Como você ter diabetes, você ter pressão alta, você também pode ter um transtorno mental que você precisa, então, de acompanhamento médico, né? Correto, fazer um tratamento eficaz para que você não tenha mais problemas, né? Infelizmente, isso ainda no Brasil é um tabu. Então, vamos falar de estados, né? O Rio Grande do Sul, nosso vizinho aqui, é o estado, então, com o maior índice de suicídios por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, um pouquinho mais de 10 pessoas acabam cometendo suicídio. O melhor estado, então, em relação ao índice de suicídio é o Rio de Janeiro, tá? Tem a menor taxa de suicídios do Brasil. E nossa bela Santa Catarina, que para muitos é muito linda, muito maravilhosa, amo morar em Santa Catarina, lá, então, o 3º lugar no país onde a taxa de suicídios é altíssima. Então, esse número muito alto, ele fala sobre como os catarinenses, de maneira geral, tratam a saúde mental. Ou melhor, não tratam, ignoram, de maneira geral, né? No mundo, então, né? O suicídio é a 3ª maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos e a 7ª causa, então, maior causa aí de mortes entre crianças de 10 a 14 anos. Então, nós temos aí o suicídio muito fortemente no mundo todo, nessas faixas etárias aí de adolescência, criança, né? 10 anos é criança ainda. Criança, adolescência e aí no jovem adulto, né? Muito fortemente. E aí, segundo dados da OMS, a gente consegue mensurar que aproximadamente 90% dos casos de pessoas que se suicidam teriam, então, uma maneira de prevenir, de evitar que essas pessoas se suicidassem, tá? Então, a falta de tratamento, a falta de falar abertamente sobre esse assunto, impede que essas pessoas tenham o tratamento eficaz para evitar isso, né? Isso é uma problemática bastante grande aí no nosso país. Vamos falar, então, aqui sobre alguns mitos, de acordo com o psicólogo paulista Yuri Buzin, tá? Coisas que as pessoas falam e que são mentirosas, tá? As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Isso é falso, porque a pessoa pode sim estar passando por um período difícil da sua vida e estar pedindo ajuda, tá? Então, qualquer ameaça de suicídio, ela deve ser levada a sério pelas pessoas que estão em volta aí de quem tem o pensamento suicida, tá? Ela não é chamar atenção, não. Se a pessoa chega a esse extremo, ela tá realmente implorando por ajuda, ela não tá nem pedindo mais, tá? O suicídio acontece sem aviso. Isso é mentira. Geralmente, aí a gente tem as pessoas pensando, então, que o suicídio é um ato impulsivo. Eu pensei que agora e vou. Não é, tá? As pessoas geralmente pensam constantemente sobre o suicídio, como fazer esse suicídio, bolam até planos
na maioria das vezes, né? E geralmente se comunicam, então, com outras pessoas comentando sobre o seu sofrimento diariamente, tá? Então, aquelas frases tipo, ai, não queria estar aqui, ai, queria morrer, ai, eu odeio minha vida. São frases, então, que dão indícios de que existe ali um comportamento que pode ser considerado suicida, tá? O suicídio acontece com os outros. O suicídio, então, isso é mentira também, porque ele pode acontecer com qualquer pessoa que esteja em um alto grau de sofrimento, e ele não vai depender de dinheiro, de classe social, de beleza, de fama, de absolutamente nada. Tanto que existem várias pessoas famosas que cometem suicídio, né? Não da maneira convencional, como a gente tem na cabeça, né, de botar uma corda no pescoço ou de atirar contra si mesmo, mas usando drogas excessivas, né? Causando aí overdoses, por exemplo, bebendo demais, juntando as duas coisas. Então, existem várias maneiras, né, de você encontrar aí situações de pessoas que têm pensamento suicida. E uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar. Isso também é mentira, porque se a pessoa não conseguir tratar esse problema que ela tem, né? Que a gente às vezes esconde o próprio problema, a própria causa, de a gente se sentir triste, da gente sentir vontade de finalizar com a própria vida. Então, enquanto a gente não discutir sobre isso com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, e não tentar resolver esse problema, o pensamento suicida ele pode voltar, sim, a aparecer, e a pessoa pode, então, tentar mais de uma vez acabar com a própria vida, tá? Até aí, vocês têm alguma coisa para falar? Tá de boa? Tá de boa. Tá. Beleza, então, vamos seguir. Então, assim, tem a ideia equivocada também, né, de que se você fala sobre suicídio na imprensa, né, no jornal, em revista, na novela também, isso pode fazer com que os casos de suicídio aumentem. Isso é mentira, tá? O que a gente precisa ter é uma fala correta sobre esse assunto, evitando, então, informações inadequadas, né? E também evitando, então, que essas informações aumentem o estigma, o tabu que possa ter, então, relacionado aos transtornos mentais. Então, a gente precisa de uma imprensa que faça, de maneira geral, o seu trabalho muito bem feito para evitar que isso aconteça. Geralmente, as pessoas que vão comentar sobre isso, né, vão dar algum furo, uma reportagem falando sobre alguma pessoa que se suicidou, explica quais são os agravantes, acaba explicando como prevenir, né, e o que leva as pessoas a cometerem este ato, né. A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, lançou uma cartilha em 2016 que chama Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir. Essa cartilha, ela é destinada para os jornalistas, para os profissionais da imprensa de maneira geral, tá? E aí apresentam lá dicas de como abordar o assunto sem desrespeitar as orientações da OMS. Então, você falar sobre um assunto que é tabu na sociedade, de maneira simples, de maneira correta, né, de acordo com as normas médicas aí, evitando, então, que informações falsas ou equivocadas possam ser difundidas aí na sociedade, tá? Uma cartilha muito boa, se eu não me engano, ela tem 8 páginas, bem curtinha, você encontra ela lá na página da CVV, no site lá da CVV, na internet, e é bem explicadinho, assim, bem tranquilo, se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada, né, vocês podem ficar à vontade. Então, assim, de maneira geral, as razões que levam a pessoa a cometer suicídio, elas podem ser bem diferentes, tá? Mas muito mais pessoas que a gente imagina já pensaram em cometer suicídio. A Unicamp, então, realizou um estudo, né, faz uma amostragem e amplia isso para a população inteira do nosso país. Então, ali, esse estudo da Unicamp informou, então, que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar fim à própria vida, pensaram em suicídio, tá? E destes, quase 5%, então, chegaram a elaborar um plano de como fariam isso. Para vocês terem uma ideia, né?
A gente está falando aí de quase 40 milhões de brasileiros pensando em acabar com a própria vida, tá? E, e quase 10 milhões pensando em como fazer isso, tá? Se a gente parar para pensar, isso é um número muito alto. Levando em consideração que eles não fazem, né? Fora os que já fazem. Então, isso é bem, bem sério. São dados bem sérios, se vocês pararem para fazer uma reflexão, né? Então, de maneira geral, é muito fácil, então, né? É possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem, então, realidade. A primeira medida de preventiva, que deve ser a que mais a gente utilize, digamos assim, é a educação. É informar através do conhecimento essas pessoas que existem ajuda especializada, que pode fazer com que elas mudem de ideia, com que elas se sintam melhores, com que elas tenham um tratamento eficaz, né? Para que isso não volte a acontecer na vida delas. Essa é a primeira parte. Justamente, então, né? Pelo suicídio ser tabu, ainda é tabu, é menos, mas ainda é, né? Então, as pessoas não falavam muito sobre isso. Então, essas doenças, esses transtornos mentais acabavam, que estão relacionados também ao suicídio, tá? Existe aí uma pesquisa que indica aí quantos % de cada transtorno mental as pessoas levam a suicídio. Bem interessante também de fazer uma análise. Mas a intenção aqui não era essa, né? Da aula de hoje. Então, a gente tem essa problemática. Então, assim, de uns tempos para cá, nos últimos anos, então, por conta do sucesso da campanha do Setembro Amarelo, a gente tem, então, informações ligadas ao tema sendo compartilhadas e esse tabu, então, essa barreira sendo derrubada aos poucos. As pessoas começam a entender um pouco mais, então, sobre o suicídio em si, sobre como prevenir o suicídio, sobre alguns indicativos, algumas ações que as pessoas que estão pensando, né, com pensamentos suicidas podem ter, que vão levá-la a cometer, né, o suicídio em si. Então, a gente tem essa melhora aí de maneira geral, tá? Então, isso vai fazer com que as pessoas, então, tenham acesso aos recursos de prevenção. Então, é muito importante a gente saber quais são as principais causas e as formas, então, de ajudar com a intenção, então, de reduzir a taxa de suicídio no Brasil, tá? Então, a gente tem um desafio muito grande, que é o que a gente está fazendo aqui na aula agora, por exemplo, né? Falar de forma adequada, de forma responsável, alinhada ao que as autoridades recomendam em relação à saúde, né? De maneira geral, para que essa prevenção, que é objetivada aí pela campanha do Setembro Amarelo, ela aconteça de maneira eficaz. Então, assim, vocês podem pensar, mas como que busca ajuda se muitas vezes a pessoa sequer sabe que pode receber apoio, o que ela sente naquele momento é mais comum do que se divulga, né? De você se sentir triste, de você se sentir angustiado, com raiva, às vezes, muito agressivo e tal. Então, tem muito disso, né? Ao mesmo tempo, as pessoas podem se perguntar como que é possível oferecer ajuda a um amigo ou familiar se a gente não sabe identificar quais são os sinais, né? Ou qual seria a abordagem mais adequada para eu fazer, então, com essa pessoa, né? Não é chegar e falar, e aí, fulano, tá com vontade de se matar? Não é assim que, né, que faz uma abordagem correta, né? Então, a gente sempre tem que perguntar, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Tem alguma coisa que tu quer que eu faça que vai te ajudar? Sempre tentando, então, de maneira mais amigável, sem julgamento nenhum, né? Ajudar a pessoa que está passando por uma situação extremamente difícil e que às vezes nem ela sabe explicar por que ela está nisso ou como ela chegou naquilo, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento ao isolamento social. A pessoa que, sei lá, gostava muito de sair, para de sair, fica muito dentro de casa, fica muito dentro do quarto, não fala muito com os familiares e tal. As mudanças marcantes de hábito, a pessoa gostava muito de ir na praia, de repente ela não vai mais, por algum motivo, né? Perda de interesse por atividade de que gostava, a pessoa gostava muito de assistir uma série, de ler livro, hoje em dia ela não faz mais isso, ela fica só dormindo, né? O descuido com a aparência, então a pessoa que cuidava muito da roupa que vestia, maquiagem, do cabelo, fazia unha, não fazia,
passava um gelzinho, fazia a barba, para de fazer. Então, esse descuido com a aparência também é um traço bastante marcante. Uma piora, então, no desempenho na escola ou no trabalho, né? Pessoa que tirava notas muito altas começa a tirar notas muito baixas, o rendimento cai muito, então a gente começa a prestar um pouco mais de atenção. E aí, esse problema aí de alteração de sono e apetite, né? Come muito, come pouco, de repente, né? Não dorme mais, ou dorme muito, muito mais do que necessário. Além das frases, preferir estar morto, quero desaparecer. Então, tudo isso pode indicar uma necessidade de ajuda. A gente tem que ficar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, com os nossos colegas, com os nossos familiares, né? Para tentar, então, ajudá-los da melhor maneira possível, para evitar, então, que esses pensamentos, né? Todos esses comportamentos se tornem algo muito pior. Então, assim, de maneira geral, então, a gente tem o suicídio atrelado às doenças mentais, né? Só que, obviamente, assim como uma doença física, a doença mental existe e também existe um tratamento para ela específico, né? Adequado, que vai fazer, então, com que isso melhore ou não tenha mais. Por exemplo, uma depressão, transtorno ansioso, né? Que é a pessoa que fica se mexendo, que fica batucando, que fica arrancando o cabelo da cabeça, por exemplo, ou que fica mordendo alguma coisa sempre na boca, ou que fica tirando a pelinha da boca também. Existem vários, assim, ou mordendo a boca mesmo também. Existem vários comportamentos aí que são de transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Um transtorno alimentar, que é a pessoa que come muito, come pouco, come com culpa, coisas desse sentido. Nesse sentido. A dependência química, né? Que é pessoas que usam, então, drogas, né? Ilícitas, numa tentativa aí de melhorar o sentimento, de melhorar como está a vida e tudo mais. E entre outras aí, situações, doenças mentais, tá? Então, todas essas doenças que eu falei, todas elas, tá? De maneira geral, existe um tratamento, existe um medicamento para você usar, uma abordagem, existem vários tipos de psicólogos, né? De terapeutas e de terapias, né? Posso usar a terapia do Freud, eu posso usar uma terapia mais comportamental. Existem vários tipos de approach, de abordagem para os psicólogos, para os psiquiatras, para os terapeutas fazerem de maneira geral. Então, dependendo do que você tiver, você tem que ter uma abordagem mais específica para tornar aquele tratamento eficaz, né? E assim, de maneira geral, se você se sente incomodado com algum pensamento, com algum sentimento, com algum comportamento, você precisa, então, buscar informações, né? E buscar ajuda aí com um psiquiatra para evitar, então, que isso se torne maior do que deveria ser, tá? Com o tratamento adequado, você pode melhorar a qualidade de vida que você tem, porque a doença mental não é uma sentença, né? Existem tratamentos eficazes, então, você, como pessoa, indivíduo, você é importante, você precisa se cuidar. Quando a gente falou no passado, a gente sobre o corpo humano, a gente focou muito na saúde física, né? Do praticar um exercício, para melhorar a saúde cardiovascular, para evitar doenças, né? Relacionadas, então, ao coração e aos vasos, vocês lembram? A gente falou de AVC, falou de ataque do miocárdio lá, vocês lembram? Infarto do miocárdio? Lembro. Sim, beleza. Então, a gente falou muito sobre o físico. O físico e o mental é tão importante quanto o físico. Talvez até mais, dependendo da situação que você se encontra, né? Então, por isso a importância aí de vocês, se você estiver se sentindo mal, procurar ajuda. Obviamente que eu tô falando isso para vocês não devem, tipo assim, meu Deus, estou isolado em casa agora, os meus hábitos mudaram, porque você não tem mais rotina, né? Dentro de casa você não tem rotina de ir para escola, de almoçar no horário específico, de se cuidar do irmão à tarde, por exemplo, coisas do tipo. Então, eu não estou falando isso nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu falo isso de maneira geral na vida normal, quando a gente pode sair, quando a gente pode fazer aglomeração, quando a gente pode viver a vida normalmente, como nós vivíamos, então, até março desse ano, tá? Esse é o cuidado que vocês têm que ter quando vocês observam, então, traços aí de pensamentos suicidas, tá? Não é uma coisa que está acontecendo agora, mas sim de maneira geral na sua vida. Tá bom? Ok.
Então, assim, existem fatores, então, que vão aumentar o risco de suicídio, tá? Abuso sexual na infância, pessoas que são abusadas, né, de maneira sexual, tendem a cometer suicídio. Alta recente de internação psiquiátrica, então, uma pessoa que passou por um hospital psiquiátrico recebe alta, a gente tem, então, risco de suicídio maior. Doenças que incapacitam a pessoa de alguma situação, de, por exemplo, ter os movimentos musculares reduzidos por conta de algum problema mental, faz, então, com que a pessoa se sinta incapaz, né, e cometa o suicídio. Impulsividade, agressividade, isolamento social, suicídio na família, tentativa prévia, então, a pessoa que já tentou cometer suicídio, ela tende a tentar cometer de volta, se ela não tiver aí uma abordagem, um tratamento correto. Doenças mentais, de maneira geral. E aí, se a pessoa, então, que usava muitas drogas e álcool, né, começa a reduzir ou evitar. Então, essa abstinência também pode causar aí um risco maior na possibilidade, então, de cometer suicídio. É comum que em situações de crise, especialmente se as pessoas têm uma doença mental, surjam esse pensamento de morte e de suicídio de maneira geral. Só que, geralmente, a maioria das pessoas encontra uma melhor maneira de lidar com esses problemas. E supera esses problemas e segue a vida, tá? Só que, infelizmente, existem as pessoas que não conseguem e acabam, então, seguindo adiante com esses pensamentos. E aí viram ações. Então, a gente tem que identificar, de maneira geral, qual é o problema que eu estou enfrentando, por exemplo, né? E buscar, então, maneiras saudáveis e construtivas de enfrentar e resolver esse problema, tá? Eu fingir que ele não existe não é uma alternativa. Eu vou só esconder ele, eu não vou tratar. E esse é um problema, tá? Maior do que o próprio problema, digamos assim. Então, toda pessoa tem alguns fatores protetivos e alguns fatores de risco para o suicídio. Então, existem fatores que vão fazer com que ela possa cometer e outros que vão protegê-la de cometer essa ação, tá? Então, na prevenção ao suicídio, existem, então, medidas que podem ser tomadas para aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco. Por exemplo, quando eu aumento o contato, eu estreito a relação que eu tenho com os meus amigos e com os meus familiares, eu não me isolo socialmente. Então, eu tenho com quem conversar, com quem desabafar, com quem rir, com quem espairecer. E isso faz, então, com que eu me sinta mais protegida e evite, então, ter pensamentos suicidas. Quando eu busco e sigo, né? Procuro um tratamento e sigo ele bem corretamente, eu também, então, para doença mental, no caso, eu também tenho a evitar uma proteção maior e diminui, então, o risco de cometer o suicídio. Quando eu me envolvo com atividades espirituais ou religiosas, né? Muitas pessoas buscam, nesse momento, assim, pela fé, muito fortemente, né? Por Deus, por Alá, por quem vocês quiserem aí escolher para ser o Deus de vocês, de maneira geral. E aí essas pessoas acabam, então, aumentando as atividades religiosas, né? Eu vou para o culto toda semana, eu vou na igreja, eu vou no grupo de jovens, eu vou no grupo de oração, eu vou orar na minha casa, para fazer, então, com que esse envolvimento religioso e espiritual, ele tome conta de mim e ele me dê um propósito para viver, por exemplo. Ou também iniciar atividades prazerosas ou que tenham um significado aí para a pessoa, né? Quando eu faço uma caridade, um trabalho voluntário, né? Eu vou num asilo cuidar de idosos, fazer companhia para idosos, ou eu vou num orfanato cuidar de crianças, fazer uma atividade lá diferente, ou levar brinquedo e roupa para essas crianças que não foram adotadas ainda, ou eu arranjo um hobby, eu aprendo a desenhar, eu aprendo a escrever contos, poesia, sei lá, eu aprendo a tocar um instrumento musical. Esse tipo de coisa, então, vai fazer com que eu me sinta bem em relação a mim mesma, e aí, então, eu vou diminuir o risco, né, de cometer o suicídio, e vou, então, ter uma proteção maior contra isso, tá? São coisas bastante importantes aí. Aí, uma coisa que fica meio que esquecida, digamos assim, é a automutilação.
Para quem não sabe, então, a automutilação é qualquer comportamento intencional que envolve agressão física direta ao próprio corpo, tá? Eu não tenho a intenção consciente do suicídio, de finalizar com a minha vida, certo? Mas eu tenho a intenção de me machucar. E a automutilação, é considerada, então, um risco para o suicídio. A pessoa que se automutila pode vir, então, a se suicidar, tá? Quando a gente lida, então, com frustrações ou vive situações extremas, a gente pode, então, recorrer a um comportamento de risco e agressivo, seja com outras pessoas ou com a gente mesmo, tá? Como assim, professor? O que a professora está falando? Por exemplo, se eu começo a utilizar droga e álcool de maneira desenfreada, ou que eu não usava e agora eu estou usando muito loucamente, tá? Isso pode ser, então, um indício de automutilação. Não está só relacionada a cortes específicos do corpo, por exemplo, né? Está relacionada a coisas muito mais complexas. Quando eu inicio a minha vida sexual de maneira precoce, eu também, então, estou tendo um comportamento que pode ser considerado suicida, tá bom? Para vocês terem noção, em 2010 foi feito um levantamento, uma pesquisa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a idade com que as pessoas estavam perdendo a virgindade era na faixa dos 10 aos 12 anos de idade. E aí eu pergunto para vocês acham que uma criança de 10, 11, 12 anos tem maturidade para entender o que é uma vida sexual? Como se proteger numa relação sexual? Claro que não, é uma criança ainda. Né? Então, para vocês verem como isso vai longe, né? Então, isso está muito relacionado aí com esses comportamentos. Lesões que nunca cicatrizam, então a pessoa tende a ficar se cortando, se machucando no mesmo lugar, sempre, né? Arranhar, falta de cabelo em lugares específicos. Teve uma blogueirinha aí, como é que é o nome dela? Gabi Brandt, não sei se vocês conhecem, né? Mas ela fez aí uns stories uns 2 meses atrás, eu acho, mostrando, então, um buraco que ela tinha na cabeça, que ela ficava arrancando os cabelos ali só daquele lugarzinho. Daí ela tava com um buracão aqui assim, sabe? Mas um buracão mesmo, sem cabelo nenhum. Então, isso é um comportamento bastante bad, assim. Mordidas, manchas ou queimaduras, então, que não tem explicação, certo? Então, o corte, de maneira geral, que é o que as pessoas mais conhecem na automutilação, ele é só o básico, ele é só a superfície. Existem vários outros comportamentos aí que são, então, considerados, né, de automutilação. Só que, geralmente, essas lesões, elas não ficam à mostra. Tem muita gente que faz nos braços, no pulso, né? Mas tem gente que vai fazer isso na perna, vai fazer isso na coxa, vai fazer isso no abdômen, nas costas, em lugares que a roupa geralmente vai estar escondendo para que ninguém visualize isso, né? E aí, para um diagnóstico mais correto, a intensidade, a repetição e a continuidade desses comportamentos de automutilação vão ser importantes aí para esse tratamento ser mais eficaz para aquela pessoa, tá? Então, assim, de maneira geral, as pessoas falam de automutilação, falam que é frescura, que é exagero, que isso é falta de vergonha na cara, falta de louça para lavar, falta de Deus no coração, como com as outras, né? Com os transtornos mentais que levam ao suicídio de maneira geral. Só que a gente precisa entender que isso não deve ser considerado, né? A falta de Deus ou frescura, porque a pessoa está com uma dor tão grande dentro dela que ela simplesmente não consegue falar com ninguém, e aí ela usa, então, a dor física, né, para tentar tirar, então, essa dor emocional que ela está sentindo, e muitas vezes isso começa a se agravar, porque ela não consegue sentir a dor mesmo assim, então ela continua fazendo, né, então isso é uma problemática muito grande. Aí outra coisa, né, o pessoal que fala, isso, por Deus no coração, não tem. Existem vários relatos de pessoas que são extremamente religiosas, né, que passam por esses momentos de depressão, de ter pensamentos suicidas. O próprio padre Fábio de Mello aí comentou de maneira mais aberta aí com a sociedade na internet, né, que ele é um padre mais moderninho,
comentando sobre isso. Então, um padre casado com Deus, a Santíssima Trindade, de maneira geral, né? Então, como que um padre não tem Deus no coração, né? Então, para a gente tentar desmistificar essa ideia, tendo, então, a clareza de que não é falta de Deus, e sim outros problemas que eu estou mascarando, que eu estou escondendo, né? Que me levam, então, a ter esse tipo de pensamento e de comportamento. Os comportamentos, então, autoagressivos, né, que é a de automutilação, eles precisam ser tratados com o médico, psiquiatra e terapia, sob o risco de, se não tratados, então, levar ao suicídio, tá? Então, por isso que a automutilação seria, então, digamos assim, a parte mais rasinha, talvez, de um pensamento suicida, e que a gente tem que prestar bastante atenção para evitar que esses pensamentos, então, se tornem bastante reais, né? Então, assim, de maneira geral, assim como as doenças mentais, a automutilação também tem tratamento. Então, por isso é importante buscar um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, né? E aí, se você não se sentir à vontade para fazer isso diretamente, você pode pedir ajuda de um amigo, de um parente, de um colega de trabalho, um colega de escola, no caso de vocês, né? De algum professor com quem vocês tenham mais intimidade, ou alguém, então, que está próximo a quem precisa, né? Tipo, o meu amigo tá sentindo assim, ele não quer falar muito comigo, mas eu vou ver se ele não quer falar com uma pessoa que ele gosta muito, que ele se sente mais à vontade de falar, né? Então, conversar sobre o problema já é um primeiro passo para que o problema apareça e a gente consiga resolvê-lo. Aí, se você não quer falar com ninguém que você conheça, porque você tem vergonha, você pode procurar, então, os voluntários do Centro de Valorização da Vida, né, do CVV, que são, então, pessoas treinadas para ter esse tipo de conversa com alguém que esteja passando, então, por alguma dificuldade e que possam, então, pensar em tirar a própria vida. Aí, deixei aqui para vocês observarem, né? Para conversar com voluntários, vocês podem ligar para o 188, que é um telefone gratuito e que funciona 24 horas, ou mandar um e-mail ou um chat, né? Lá no site da CVV, que é www.cvv.org.br, que eles também auxiliam aí vocês. Eu, quando falo vocês, estou falando de vocês em específico, tá? Estou falando da sociedade de maneira geral, só para deixar claro aqui. Pode auxiliar, então, as pessoas aí a ter esse pensamento na hora que tá bem a flor da pele, digamos assim, ele dá uma acalmada e a pessoa não cometer, tá? Então, o foco da aula era que vocês entendessem que existe um tabu sobre isso, que a gente precisa conversar sobre isso, e que, se necessário, pedir ajuda para quem for, né, de maneira geral, e prestar atenção aí no que está à volta de vocês, para que vocês consigam, então, perceber, né, alguma mudança de hábito, alguma coisa muito específica aí com alguém que vocês gostem, né, para evitar que isso se torne aí uma situação pior e irreversível, tá? Levando em consideração que os números são extremamente altos, então eu achei importante, então, a gente falar mais sobre esse aspecto, certo? E aí, com isso, eu pergunto para vocês: dúvidas? Vocês têm alguma coisa para falar? Não. Vocês entenderam tudo? Tranquilo. Vocês se sentiram mal com alguma coisa? Não. Não? Foi de boa? Ah, tá. É que de manhã teve gente que não se sentiu muito bem, né? Eu tava, até comentei aqui, né? Então, já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou explicar como é que vai rolar, tá? É o seguinte, eu quero, então, que vocês mandem para mim frases ou um texto curtinho, né? De um parágrafo, assim, numa tentativa, então, de montar uma campanha de prevenção, então, ao suicídio, tá? O que vai acontecer? Do 6º ao 9º ano, então, a gente vai fazer essa campanha, certo? Então, todo mundo vai mandar uma frase lá e tudo mais. Na semana que vem, a gente senta aqui na aula rapidinho e escolhe aí quais seriam as melhores frases que não forem repetidas, né, das outras turmas, para fazer, então, esse vídeo. Aí, a gente pode fazer um vídeo com fotos aleatórias, ou vocês falando, que eu achava que era mais interessante, né?
A gente escolhe aí 2 pessoas, 3 que sejam mais, tipo, blogueirinhos para fazer essa campanha aí, tá bom? E aí a gente faz um compilado e posta até o final desse mês, né? Essa campanha, então, publicitária na internet, para fazer, então, com que a informação sobre o suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, ela chegue aí no maior número de pessoas possíveis, para que a gente comece, então, a, como eu estava dizendo ali na aula, né, através da educação, de medidas educativas, conscientizar a população sobre a importância, né, de discutir esses temas, tá bom? Seria basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Então, vou parar de gravar. Para quem assistiu a aula aí, falou, valeu.